Fala pessoal, chegado o dia de começar o nosso tríduo de lives sobre São Francisco de Sales. Se eu olhar um pouco para o lado é que eu também estou entrando ao vivo no Facebook para ver se alguém de lá pode se interessar por este grande santo da história da igreja. Então, primeira coisa é dizer, que a live vai ficar salva, então desde antes de já começar a entrar gente, ou não entrar muito, ou entrar pouco, não sei, eu já vou começar a falar o conteúdo e o porquê de fazer um tríduo de lives sobre São Francisco de Sales, Por que a importância disso? Porque dedicar 3 noites gravando aqui as lives, não só fazendo ao vivo, mas deixando gravadas para falar sobre um santo que nem é assim tão famoso, Então hoje vamos falar sobre São Francisco de Sales. Em primeiro lugar, eu queria trazer algumas frases que alguns papas recentes falaram sobre ele. Porque a gente pode correr o risco do quê? De pensar que São Francisco de Sales é um santo antigo, é um santo velho, vai fazer 400 anos que ele morreu ano que vem, e da gente falar de um santo de antigamente, nada a ver, tem santos mais modernos, vamos falar de Carlo Acutis, vamos falar de João Paulo II, deixa São Francisco de Sales para lá. Não, vamos falar de Carlo Acutis, de João Paulo II e de Francisco de Sales, que tem um grande legado de santidade para deixar para nós. Então, primeira coisa, algumas coisas que alguns santos falaram sobre ele, santos padres, os papas. O Papa Pio XI falou o seguinte, olha só, que ele escreveu reconhecendo a perícia de Francisco de Sales no guiar as almas na escola de santidade e define o livro Filoteia como o mais perfeito de seu gênero. Pensa aí. Um papa falar que um livro de espiritualidade é o mais perfeito do seu gênero. Não é qualquer coisa, hein, pessoal? E daí ele continua falando que deveria ser lido por todas as pessoas e que as pessoas, de maneira geral, deveriam imitar a mansidão de São Francisco de Sales e tomar os seus ensinamentos como regra de vida. Então veja aí, tem um papa que fala que o livro deveria ser lido por todas as pessoas, que o santo deveria ser imitado e que os seus ensinamentos deviam ser uma regra de vida para nós. E por isso, por toda a grandeza de Francisco de Sales, o Papa Pio XI o nomeou padroeiro dos escritores católicos. Daí o Papa Paulo VI foi fazer uma carta, uma encíclica, quando comemorou 400 anos do nascimento de São Francisco de Sales. E ele escreveu o seguinte: não menos ilustre que a santidade de sua vida são os ensinamentos que ele nos deixou, tão adequados às necessidades do nosso tempo. São Francisco de Sales é um doutor moderno, tão adequado para o tempo presente. Depois ele continua ainda elogiando e falando o porquê da importância de São Francisco de Sales para nós hoje, no século XX e XXI. Depois João Paulo II foi falar para os bispos franceses e falou o seguinte: São Francisco de Sales apresenta um caminho seguro para a vida espiritual, para a prática das virtudes e para o governo pastoral. Os pastores e os fiéis foram exortados então por João Paulo II a deixarem-se educar pelo seu exemplo e pelos seus escritos, que continuam a ser de grande atualidade. O Papa Paulo VI ainda falou o seguinte: sem dúvida, um dos santos mais notáveis da Idade Moderna, seja por seu multiforme empenho apostólico, seja por sua profunda e estimulante doutrina nas suas obras, nos seus escritos e ensinamentos. O Papa Bento XVI também falou sobre São Francisco de Sales, vejam só. Num período como o nosso, que procura liberdade, mesmo com violência e inquietação, não deve passar desapercebida a atualidade deste grande mestre de espiritualidade e de paz, que nos transmite aos seus discípulos o espírito da liberdade, aquela verdadeira, no ápice do ensinamento fascinante e completo sobre a realidade do amor. Então a gente vai vendo que os últimos papas, peguei lá desde Pio XI, vem falando da importância da gente conhecer São Francisco de Sales, o como São Francisco de Sales, vi aí o Boletim Salesiano mandando um salve, padroeiro da congregação fundada por Dom Bosco, pode e muito contribuir ainda hoje para a nossa espiritualidade. Então, também por tudo isso, fala dele. Daí vocês podem pensar, mas parou no Papa Bento XVI? Não, também o Papa Francisco
tem falado e tem seguido de alguma forma uma inspiração de São Francisco de Sales. Se a gente pega quando ele, logo no começo do ministério petrino dele, né, falou sobre a conversão pastoral, foi algo que São Francisco de Sales viveu muito, a realidade da conversão pastoral, a realidade de chegar no lugar e perceber aqueles que são os novos ventos do Espírito para então fazer a diferença, para então alcançar o povo de Deus, para então aproximar as pessoas de Deus. São Francisco de Sales fez muito disso. Depois a gente pega também o que o Papa Francisco falou na última encíclica dele sobre a santidade. Tem todo um fio condutor salesiano aí, que é o da santidade, que é para os leigos. Então a gente vai ver que também o Papa Francisco tem muita consonância, tem muito a ver com aquilo que São Francisco de Sales pode nos iluminar e nos ajudar a viver hoje. Então, porque ele, embora tenha nascido em 1567, né, seja um santo aí que vai fazer já 400 anos que ele morreu, em 1622, por que ainda falar sobre ele? Por que questionar, né, se tem outros santos melhores que eles para nos iluminar hoje ou não? A questão é justamente que a Igreja, nos papas dos últimos 50, 100 anos, continuam afirmando a importância, a grandiosidade da vida, da doutrina, do exemplo de São Francisco de Sales para nós. Então, por isso eu resolvi fazer essa live, essa sequência de live, né, os tridos, que eu vou deixar salva para depois poderem as pessoas que hoje não assistirem ao longo do tempo sempre terem acesso a alguma coisa falando sobre São Francisco de Sales, esse santo doutor da Igreja que nós vamos celebrar no domingo a sua festa. Então, a primeira coisa era isso, né, entender a importância dele. Entender também a importância de que ele mudou um paradigma, que na época dele não era falado da santidade para os leigos, e a partir da obra dele, Filoteia, então começaram a pensar que talvez seja também para os leigos serem santos, e não só para os religiosos e os sacerdotes. Então isso foi uma mudança grande, que começou com o pensamento, a pregação, o modo dele exercer o ministério na vida da igreja. Então ele é o padroeiro dos jornalistas, já falei, né, dos escritores católicos, também o padroeiro dos surdos e padroeiro da congregação fundada por São João Bosco, né, a Sociedade de São Francisco de Sales. Então, por todos esses motivos é que eu resolvi, durante essa semana, pegar esses 3 dias para falar um pouco de São Francisco de Sales, deixar salvo no Instagram, no Facebook, no YouTube, em podcast, onde der, para que essa grande figura de santidade possa ser mais conhecida, mais amada, mais imitada por todos nós, no desejo de viver uma vida de devoção, de unidade com Deus, de amor a Deus, né, de santidade, enfim. Então, a primeira coisa é tudo isso, que já é bastante coisa, né? Então, a vida dele, como é que foi? Quem foi o Francisco de Sales bebê? Onde nasceu? Como foi a infância dele? A vida universitária e tudo mais. Bom, ele nasceu em 1567, 1567, na região da Savoia, que é o que hoje a gente conhece como mais no norte da França, ali perto da Suíça, e também perto do norte da Itália, da região do Piemonte, de Turim e tudo mais. E o pai dele já tinha cerca de uns 40 e poucos anos, a mãe era jovenzinha, tinha só 14 anos, o pai tinha já vivido no meio da nobreza, já tinha sido soldado, essas coisas todas assim, militares, e se casou com a jovenzíssima Francisca, né, 14 aninhos, que num belo dia soube, né, depois do casamento, que o Santo Sudário, a relíquia, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, estaria exposta lá numa igreja da cidade dela, e ela foi lá rezar. E lá rezando, ela falou: meu Deus, se eu estiver grávida, se eu ficar grávida por esses tempos, eu quero entregar o meu filho ao Senhor, ao seu serviço. E em seguida, então, desse episódio, ela descobriu que estava grávida de Francisco, o filho primogênito do casal. Naquele tempo, o que estava acontecendo naquela região é que a reforma estava acontecendo, a reforma protestante, e a contra-reforma começando. Então, foi logo depois de Lutero, foi na região que Calvino tinha começado o calvinismo. Então, os católicos tinham sido expulsos de igrejas, de cidades. A cidade de Genebra era a sede da diocese, mas essa cidade não podia ter católicos, porque tinham sido expulsos a pauladas, pedradas, igrejas incendiadas,
pessoas espancadas pela fé católica, né? Então os calvinistas estavam bem violentos naquela época, então era esse o ar que se respirava de fé ali. Francisco de Sales nasceu numa região que tinha ainda muitos católicos, era meio que o limite entre católicos e protestantes. Então ele nasceu ali. O pai dele, depois de ter vivido toda a vida, né, de nobreza, de soldado e tudo mais, foi ser um senhor daquela região, né, ter propriedades, empregados, produzir coisas. Então ele nasceu em berço de ouro, assim podemos dizer. São Francisco de Sales já nasceu nobre e recebeu uma excelente educação. Da parte do pai, uma educação firme para que ele também fosse um nobre, uma educação voltada para os grandes valores e tudo mais. Da parte da mãe, mais uma educação afetiva. A mãe, imagina, uma menina de 14 anos que tem ali o seu filhinho primogênito, quanto carinho, né? Quanto afeto demonstrado pelo filho, quanto a proteção. Então aí foi o berço, por assim dizer, do bebezinho Francisco, e que tem o nome de Francisco justamente pela devoção dos pais a São Francisco de Assis. No período da infância dele, o pai, bem presente na educação, saía andar com ele pela propriedade da família e ia falando: meu filho, tá vendo aquele pobre ali nas nossas terras? Então, nós não somos melhores que ele. Nosso Senhor nos concede a graça de termos o que a gente tem para que a gente possa ajudar o nosso irmão que mais necessita. Então o pai foi educando o filho nesses valores, de enxergar quem mais necessitava, de entender que era providência divina eles terem aquilo que eles tinham e que eles deveriam partilhar com os mais necessitados. Então foi criando o filho muito para a realidade justamente da caridade, né? Da misericórdia, do olhar de compaixão para o pobre. Quando São Francisco de Sales, né, foi batizado, bebezinho, o pai dele deu um grande banquete e chamou todos os pobres das terras dele para que fizessem festa com o batismo do primogênito dele. Então foi uma criação cheia dos valores, assim, impregnados na alma, para que ele fosse um homem de coração grande. Quando ele tinha 6 aninhos de idade, ele já foi mandado para estudar fora. Veja só, né? Hoje um monte de pai e mãe sofrendo aí com os filhos de 17, 20 anos saindo de casa para estudar fora e para longe, e ele com 6 aninhos já foi. Gente, eu preciso rir porque no Instagram estão me chamando de Google católico, então se eu fico rindo é porque estão falando essas coisas aí. Mas vamos lá, o quanto a gente conseguir aprender é o quanto a gente tem que tentar partilhar, né? E daí então Francisco de Sales, desde pequenininho, já recebendo uma grande carga de estudo, porque o pai queria que o primogênito fosse um cara incrível, fosse um nobre, fosse um político, fosse alguém importante. Então o pai dele foi sempre abrindo os caminhos para que ele tivesse muito acesso a estudo e tudo mais. Depois ele, pequenininho, né, com 6 aninhos, ele e o priminho dele iriam estudar na cidade vizinha. Ele voltou um tempo a estudar na cidade dele, em Annecy, e depois ele foi enviado para Paris, para a capital da França, lá longe da casa dele, para ele continuar os estudos. Então, o que é hoje, né, o ensino fundamental, São Francisco de Sales fez em Paris. E é interessante pensar que o pai dele queria dar o melhor colégio para ele, o melhor colégio da capital, né, o melhor colégio do país para ele estudar. Mas ele estava resistente porque ele tinha medo de, estudando num colégio assim, ele perder a virtude do coração dele, ele se perder nas coisas do mundo e deixar de lado a amizade dele com Deus. Então ele pediu encarecidamente para a mãe e depois para o pai, para que não colocassem ele nesse grande colégio da nobreza francesa daquela época, para que ele pudesse estudar num outro colégio que era muito bom, que é o colégio dos jesuítas, naquela época já bem fortes na questão do ensino. Então ele teria uma educação de ótima qualidade, mas junto com isso ele teria também toda a formação católica, toda a vivência sacramental, a vivência catequética. Ele poderia aprender e crescer na amizade dele com Deus, teria direção espiritual e tudo. Então ele conseguiu essa graça, que o pai dele permitisse que ele estudasse nos jesuítas. E durante esse tempo, o horário de aula, dá pra gente pegar, né, em alguns estudos, começava tipo 5h30, 6 horas da manhã e até de noite, cheio de atividades. E ainda assim, como o pai dele queria formar o filho um grande nobre, o que o pai fez? Além das aulas normais do colégio,
Francisco de Sales, adolescente, estudava esgrima, equitação, dança, tudo aquilo que é próprio da vida na nobreza. Então ele não só tinha que ser um bom estudante, mas ele era formado para ser um bom nobre. E ele dava conta de tudo. E além de tudo isso, ele já nutria no coração dele o desejo de ser padre. Então naquela época o pai dele falava, coisa de menininho, né? Coisa de criança, quer ser padre? Tá bom, quando você crescer você vai ser padre. Mas depois a gente conversa disso. Mais ou menos assim, não botando fé na vocação do filho. Então ele, Francisco de Sales, né, morava com o primo, que estudava com ele desde o prézinho na outra cidade, e tinha um padre que era o tutor deles, né? E esse padre fazia faculdade, mestrado, por assim dizer, de teologia, né, uma especialização na Universidade de Sorbonne. E Francisco de Sales, adolescente, já interessado nas coisas de Deus, começava a estudar junto com esse padre, a tentar aprender as coisas, frequentava algumas aulas, e nisso ele foi começando a aprender teologia, já pensando num futuro sacerdócio. Mas da parte da família dele, o pessoal ignorava tudo isso. Então, essa foi a educação que Francisco de Sales foi recebendo no âmbito escolar. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente notar são as crises que o adolescente Francisco de Sales viveu. Porque a gente corre o risco de ver a vida de um homem canonizado e achar que ele nasceu bispo, que ele nasceu doutor da igreja, que ele nasceu santo, que ele nasceu admirado pelos papas, né? Não, é um ser humano como nós, que se construiu com as experiências da vida, também e talvez sobretudo com as difíceis. Então, quando ele era adolescente, era a época em que estava vivendo o renascimento no âmbito cultural, onde Deus era tirado do centro do pensamento, né, do desenvolvimento cultural, e o homem era colocado como centro. E na medida que ele estudava, ele ficava achando aquilo meio estranho, e na medida que ele crescia nas coisas de Deus, ele via que não estava batendo muito aquilo, e ele foi ficando profundamente em crise, porque ele não sabia, cabeça de adolescente, em quem botar fé, em quem acreditar, como conciliar o estudo dele e a fé, né? Ainda a dúvida e a dificuldade hoje, né? A fé e a razão, ciência e religião. Ele começou a ficar bastante incomodado com isso. E era um tempo que ele já buscava muita penitência, já fazia muito sacrifício, já queria ser de Deus. Então foi juntando a fraqueza física, a angústia interior, somado ao fato de que, naquele tempo, a doutrina calvinista, protestante, era muito forte naquela região. E lá, então, nessa doutrina que fala da predestinação, não importa o que você faz hoje, não importa se você é bom ou mal, desde que você nasceu, o seu caminho já está traçado. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ah, mas eu fiz tudo certinho, não interessa, você é predestinado para o inferno. Ah, mas eu não estou nem aí com nada. Não tem problema, você já está predestinado para o céu, não precisa fazer nada. Isso era uma coisa que preocupava demais o adolescente Francisco, no meio desse conflito do renascimento, com a visão cristã do mundo, da vida, mais ainda essa questão da predestinação. Ele começou a entrar em parafuso. Ele falou, meu Deus, e se eu tiver que ir para o inferno? Não adianta nada eu levar a vida que eu levo, fazer o que eu faço, buscar o que eu busco. Vai que Deus já me designou, né? Me predestinou para o inferno. O que será de mim? Meu Deus do céu. E ele ficou algumas semanas de cama, pálido, emagreceu, não saía de casa para nada, a ponto de acharem que talvez ele até morresse de tanto que ele estava mal realmente. Então foi uma grande crise que ele viveu na adolescência dele, um grande momento de dificuldade mesmo. E tudo isso só passou quando ele foi buscando maior intimidade com Deus, quando ele fez um curso bíblico, por assim dizer, sobre o livro de Cântico dos Cânticos, e começou a ver a dimensão do amor de Deus pela humanidade. E na medida que ele foi buscando tudo isso, ele encontrou forças para ir numa igreja e fazer um ato de confiança em Deus e em Nossa Senhora. E ele rezou a Nossa Senhora depois de manifestar a seguinte convicção a Deus: meu Deus, para mim já não me importa se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. O que eu quero te dizer é que no céu ou no inferno eu vou te amar por toda a eternidade. Se eu for para o inferno, porque essa é sua vontade, no inferno eu serei um coração que te ama profundamente. E na hora que ele rezou isso, de esse abandono ao amor de Deus, essa convicção de amar a Deus, e rezou com Nossa Senhora,
toda aquela tentação, toda aquela ansiedade, aquele pânico, aquela dificuldade que ele estava em pensar em talvez ser predestinado para o inferno, passou. Então ele voltou a ser o Francisco de sempre, né? Com a vivência que ele tinha e tudo mais. Então, como eu disse, nesse tempo ele já tinha o desejo de sacerdócio, mas como ele era o primogênito, o pai o formava justamente para uma vida de nobreza, para uma vida social. Então, mesmo ele estudando em Paris, um adolescente ainda, ele já frequentava os grandes lugares, né, da realeza, junto com os duques, com tudo mais, por ter esse interesse de se manter nesse meio social da nobreza. Depois desse tempo de estudos em Paris, ele voltou para a casa dele, porque chegou a hora de decidir para qual faculdade ir, né? Universitário, onde, o que estudar. Ele podia estudar medicina, ele podia estudar direito, e podia também estudar teologia, mas aquilo que era o projeto de vida do pai dele para ele tinha mais a ver se fosse o direito. Então ele foi enviado para Pádua, cidade de Santo Antônio, que era uma grande cidade universitária, para ele estudar direito. Então, se a gente pegar o livro Filoteia, a gente vai ver que tem muitas referências ao meio ambiente, à natureza, a animais e tudo. E de onde vem isso? Além do gosto dele pela natureza, a região que ele viveu é uma região muito bonita e tudo mais, nesse gosto dele também foi acrescentado o conhecimento de botânica, porque na faculdade que São Francisco de Sales estudou direito, ele também frequentou algumas aulas na área das ciências, então ele fez umas aulinhas de botânica e tudo, e a gente pode perceber isso aí justamente nos escritos dele, que ele sempre usa um exemplo ou outro de natureza e tudo mais. Então Francisco de Sales foi para Paris, começou a estudar direito, continuava querendo ser padre, não tinha como dar sequência em estudos formais, né, e buscar o sacerdócio realmente, continuava muito interessado nas coisas de Deus, estudando como dava, como podia, mas em paralelo era uma cidade universitária. Em paralelo a isso, era amigos, né, galera, querendo zoar e tudo mais. E em paralelo a isso, ele tinha que manter firme a vida dele com Deus, a busca da vida de devoção. E eu tenho uma teoria que nenhum professor meu falou que eu estava errada quando eu os questionei se seria heresia o que eu falo ou não, de que tudo aquilo que Francisco de Sales propôs no livro Filoteia, né, que é o livro mais famoso dele, que fala da santidade para os leigos, tudo aquilo que ele pregou e do modo como ele dirigiu espiritualmente a alma dos leigos foi gerada nesse tempo dele como universitário. Porque ali ele vivia uma vida de leigo, uma vida de correria, uma vida de dificuldade, uma vida de tentação. E aí ele foi aprendendo a ser dócil à condução de Deus, ele foi aprendendo a como buscar uma vida devota, no contexto da nobreza, dos estudos, das amizades e tudo. Então, algumas coisas importantes desse tempo dele como universitário, leigo, que podem iluminar a nossa vivência hoje, também de leigos, talvez alguns que estão assistindo aí, também universitários. A primeira coisa é que ele buscava, né, manter a vida sacramental dele muito em dia. Desde os 19 anos de idade, ele se confessava e comungava todas as semanas. Então, a busca por viver em estado de graça. Logo que ele chegou em Pádua, ele já foi procurar um diretor espiritual que pudesse o acompanhar, o padre Possevino, que ficou um tempão sendo o diretor espiritual dele. Em paralelo a tudo isso, ele escreveu um regulamento de vida. Então, o que vem a ser isso? Algumas pequenas regras que diariamente ele respeitaria e que visavam, né, que ele conseguisse viver uma vida de maior união com Deus. Então, ele falava, quando eu acordar eu vou rezar, eu vou me preocupar com isso, eu já vou pensar as minhas dificuldades do dia para pensar quais as virtudes que eu devo viver, as que eu vou ter mais dificuldade, onde eu preciso da luz de Deus, vou fazer meditação, eu não terei determinados hábitos, eu não vou me deixar levar por alguns comportamentos e propostas, o meu modo de falar com as pessoas será assim, regrinhas mesmo para que ele respondesse o melhor possível à graça de Deus no dia a dia dele. E a última das regras da vida dele no regulamento de vida era o quê? Que todas essas regras estariam submetidas à caridade, que pela caridade com o próximo ele poderia romper alguma dessas regras se fosse necessário.
E esse regulamento de vida ele mantinha sempre a mão dele bem próximo para ele não se perder, esquecer, né? Ah, fiz um propósito lá na virada do ano, mas já nem lembro já o que era. Então ele mantinha sempre a mão dele. E estava escrito justamente na contracapa do livro que vivia no bolso dele. E que livro é esse? O livro O Combate Espiritual, que é vendido até hoje também. Então fica aí a dica de leitura, o livro O Combate Espiritual, que foi um livro que São Francisco de Sales não leu 1, 2 ou 3 vezes. Desde o tempo dele de adolescência, né, da vida universitária, ele lia o livro todo. Quando ele chegava no final, ele voltava e começava a ler o livro de novo. Ele terminava, começava, terminava. Então ele foi lendo esse livro Combate Espiritual como em looping. Chegou no final, começa de novo. Chegou no final, começa de novo. Então é uma grandíssima influência que ele tem da espiritualidade contida neste livro. Então tudo isso foi fazendo o quê? Foi fazendo com que Francisco de Sales, jovem, universitário, nobre, rico, inteligentíssimo, fosse criando as virtudes no coração dele, desenvolvendo as virtudes, fosse já vivendo alguns frutos da vida de santidade, nessa busca cotidiana, com dificuldades. Eu falei da crise que ele teve na adolescência, né? Relacionada também à questão da predestinação. Foi nesse tempo dele como universitário que ele conseguiu resolver por completo essa crise que ele carregou no coração há alguns anos. E dessa vez resolver também com a base intelectual dos argumentos. Então vejam, ficou em crise há alguns anos, em dificuldade e tudo, mas andando para frente, levando adiante a situação toda. E uma coisa que eu acho interessantíssima do tempo dele como universitário é que talvez os jovens de hoje, universitários, se identifiquem muito com ele. Não vi, o Rafa Neves entrou aí no Insta, talvez seja algo que você viva, Rafa, na universidade, que é a galera que não é de Deus e quer tirar onda, quer testar até onde você é de Deus mesmo. Ah, isso é conversa, isso é só para agradar o pai e a mãe, isso é para fazer pose de santinho, vamos ver se esse cara é de Deus mesmo, vamos ver se ele cai ou não cai. Então, alguns amigos dele, né, eu acho, nem sei se são tão amigos, né, para fazer essas coisas, mas começaram a fazer tocaias para ver se faziam ele perder a vida de virtude. Então, fala assim, esse cara é muito piedoso, muito bonzinho, muito deixa disso, vamos ver se a gente prega uma peça nele e se ele manifesta a covardia dele para a gente poder depois tirar onda. Então o que eles fizeram? Padua era uma cidade universitária e perigosa naquela época, estava tendo muito assalto. Olha que coisa atual, não é mesmo? Então os amigos dele fizeram o quê? Vamos fazer uma tocaia, a gente vai tudo encapuçado, arma a tocaia para ele à noite e fala que é um assalto. Daí a gente vai ver se ele tremer demais, se ele tentar fugir, se ele não aceitar bem ali a experiência, a gente vai poder zoar pra caramba ele, vamos rir da cara dele depois. E assim fizeram. Então um grupo de amigos armou essa tocaia, fechou ele meio que num beco, falou que era um assalto, tentou botar terror, né, na palavra atual, ali em Francisco de Sales. E o que aconteceu? Lembra, gente? Filho de nobre, filho de militar, gente que fez aula de equitação, que fez aula de esgrima. O que ele fez? Ele sacou da bainha dele a faca, a espada dele e foi para cima dos bandidos. E reagiu e botou todos para correr, corajosamente. Só depois de um bom tempo é que ele descobriu que os amigos é que tinham feito essa tocaia para ele. Pegou mal pra caramba, ficou chateado, disse que não deviam ter feito isso, mas os perdoou e provou para eles que não é porque a gente vive uma vida de piedade que a gente se acovarda diante dos desafios da vida, né? A coragem, o destemor, a fortaleza são também virtudes para a gente viver. Então, Francisco de Sales passou por isso e por uma que eu acho que foi ainda pior. Os amigos dele falaram que tinha um professor chique chegando na cidade que ia dar aula para eles, mas que era um cara assim realmente muito top, muito importante, e que eles iam fazer uma acolhida para esse professor. Então o professor estava chegando, estava se instalando lá numa nova casa e os alunos iriam lá para recepcioná-lo. E convidaram o Francisco de Sales para ir junto. Ele, bom moço que fez, foi junto com os amigos. Chegando lá, encontraram apenas uma mulher arrumando a casa e falaram que essa era a esposa do professor que estava esperando ele voltar da rua, que tinha ido resolver uma coisa. Então os meninos, né, ficaram lá esperando com a esposa do professor até a hora que o professor chegaria. Mas o professor nunca que chegava.
E os amigos dele foram dando um migué, um a um, de um jeito que deixasse Francisco de Sales sozinho com a esposa do professor ali na casa. Só que qual foi a tocaia? É que a mulher não era esposa do professor e nem existia um professor que estava para chegar na cidade. O que aconteceu foi que eles contrataram uma prostituta e ela começou a partir para cima de Francisco de Sales, querendo agarrá-lo, querendo fazê-lo perder, né, a virtude da castidade e da pureza. E Francisco de Sales reagiu, jogou a mulher longe, cuspiu, foi nela, foi brigar com os amigos, porque onde já se viu uma coisa dessa? E mais uma vez ele venceu a tentação, a tocaia que os amigos dele fizeram. Então São Francisco de Sales, ele viveu também todas essas realidades. A bênção pedindo aqui no Facebook para o Francis Clay, padre salesiano, lá do norte, né? Não sei se está em Manaus, em qual lugar está, mas lá da inspetoria, sua bênção, padre. Então São Francisco de Sales, como jovem, como universitário, também viveu muitas dificuldades, também foi tentado, também viveu os desafios que os jovens de hoje vivem. E eu penso que a gente trazer a figura de Francisco de Sales hoje para a nossa realidade é também propor para os jovens esse modelo de um universitário, de um estudante, de um filho, de um colega, de um cidadão que faz a diferença onde está, com aquele modo com que vive. Então isso eu acho bem importante. E daí São Francisco de Sales foi encerrar a faculdade dele. Uma coisa que eu acho interessante, ele era inteligentíssimo e ele era muito admirado pelos colegas e pelos professores. Quando ele terminou a faculdade, ia apresentar a tese dele para a banca, não só os professores que eram necessários para essa cerimônia foram participar, mas o reitor, o diretor lá, convidou todos os professores para irem ver aquela defesa que provavelmente seria brilhante, e realmente foi. Então você imagina que você vai defender sua tese não só para a sua banca, mas para todos os professores praticamente da sua universidade. E que quando você termina, todos eles te aplaudem, estão de queixo caído com a qualidade do seu trabalho apresentado. Foi assim que ele encerrou a vida universitária dele e ele concluiu a formação em Direito, na parte civil e também na canônica. E daí quando ele terminou, ele pôde voltar para casa. Era o momento dele começar a dar rumo na vida, né? O que vai ser? Agora já estudou, vai ser aquilo que é o projeto de vida, vai construir algo agora. Então esse era um outro momento difícil que ele estava vivendo, porque ele continuava querendo ser sacerdote. E o pai dele, cheio de esperança para a vida de nobreza, para a vida política que o filho teria. Então o que o pai fez? Para recepcionar o filho de volta em casa, o pai deu um título de nobreza para o filho. Ele não mais seria o filho de um nobre, mas ele próprio seria um nobre. O pai, querendo impulsionar aquela força, para a carreira profissional do filho, providenciou para o filho uma biblioteca cheia de livros especializados no tema jurídico, para que o advogado pudesse ter ali tudo na mão para ter uma boa carreira. E o pai dele, cheio de amor para dar, querendo, fazer o filho se estabelecer como nobre e ser realmente um grande homem, também preparou para o filho um grande presente, que foi uma noiva. Então Francisco de Sales voltou para casa, querendo entregar o diploma para o pai e falar, agora eu vou ser padre. Quando ele chega em casa, o que ele encontra? Um título de nobreza, uma biblioteca e uma noiva. O que fazer num momento desse, E aí tem uma característica interessante, que é o discernimento próprio, o modo de fazê-lo de São Francisco de Sales, que não é já ir correndo para aquilo que ele acha que deve fazer, que ele quer fazer, que ele sente de fazer, mas é ir observando o modo como as situações, a realidade se apresenta a ele e como então aí ele pode fazer o que for melhor para caminhar para a vontade de Deus. Não necessariamente o que ele faz tem que ser de uma vez, de um modo radical, aquilo que é a vontade de Deus, que ele entende para a vida dele. Ele tem que ir encaminhando para isso. Então, se tem uma grande montanha para você atravessar, ele não seria aquele que ia atravessar direto. Ele ia esperar um pouco, ele ia tentar contornar para ver e daí chegar lá adiante.
E daí o que ele fez então quando ele se deparou com isso, né? A noiva, o título e a biblioteca. O título de nobreza ele negou, ele não tinha pretensão de viver uma vida de nobre, algo assim. Então, a primeira coisa ele negou. A segunda coisa, que foi a biblioteca especializada, ele aceitou. E não só aceitou, como ele começou a exercer a advocacia. Ele começou a pegar algumas causas e trabalhar em alguns processos. Nesse tempo, ele foi convidado para ser senador da região dele. E aí tem uma coisa curiosa, porque ele tinha 20 e pouquíssimos anos, e em geral os senadores eram escolhidos a partir de, 40 anos de idade, e depois assim de uma concorrência e tal. E Francisco de Sales, 20 e pouquinhos anos, não se ofereceu para nada, e o pessoal queria que ele fosse senador, deram o cargo para ele. Ele negou, ele não queria a vida política dessa forma. E chegou a hora de resolver a vida com a noiva, né? Ele não podia simplesmente negar o noivado, porque poderia ser algo que ia prejudicar a vida da moça. Mais ou menos na linha do que São José fez com Nossa Senhora, né? Como que eu vou dizer não? Vai ficar mal para ela. Então ele foi se encontrar com a noiva um dia, 2 dias, mantendo o respeito, a distância, não colocando ilusões no coração da moça, mas para dar tempo de tudo aquilo que ele sentia que era Deus pedindo para ele, não via meios de corresponder, pudesse começar a acontecer. Então, veja só, né? Negou o título de nobreza, começou a exercer a profissão, não quis a vida política, foi ali cozinhando em banho-maria a questão do noivado para ver por onde que ele ia escapar. E nesse tempo ele já tinha mais vários irmãos, né? Ele era o primogênito, mas depois os pais continuaram tendo muitos filhos. Teve então vários irmãos. E ele continuava querendo ser padre e ninguém sabia que isso se mantinha vivo no coração dele, a não ser aquele primo dele. Lembra que estudou o prézinho com ele, ensino fundamental com ele, tudo? Esse primo dele sabia e também esse primo queria ser padre. E a outra pessoa que sabia era o pároco, que conhecia os dois, os atendia em confissão e tudo, então acabava sabendo que ele tinha esse desejo no coração. Mas Francisco de Sales não falou para ninguém, Francisco de Sales não tentou dar um jeitinho de vou corresponder, vou se chamar de Deus, vou passar por cima disso, daquilo, não. Ele foi vivendo o que era possível no dia de hoje e no hoje tentando ajeitar as coisas o mais possível na direção do que era o projeto de Deus para ele, só que indo de leve, né? Sentindo a situação, sem brigar, sem causar escândalo nem nada. Gente, e o que foi que aconteceu? Pensem só quais seriam as possibilidades que ele teria de se tornar um padre sem ele fazer nada para isso. Tipo, vai cair o sacerdócio do céu, né? Deus vai ordenar ele dormindo e daí vai acordar, não vai mais dar o que fazer, o pai vai aceitar. Que jeito que poderia se tornar um padre, né? Sem romper com a família, sem brigar e tudo mais. Pois vejam só o que aconteceu. O bispo tinha uma equipe que o acompanhava, que é chamada como mais ou menos de o cabido, né? Os cônegos, as coisas assim, que tinha um padre que era o responsável por tudo isso, então que levava adiante ali esse trabalho ao lado do bispo e com esses outros cônegos e tudo mais. E quem fazia isso na diocese de Annecy, ele morreu. Então a diocese de Annecy, diocese de origem de São Francisco de Sales, ficou sem ter esta figura sacerdotal ali, braço direito do bispo no governo da diocese, ajudando no contato com os outros padres e tudo mais. E pasmem, nesse tempo que esse cara morreu, Francisco de Sales recebeu uma carta falando que ele estava nomeado para esse cargo, para auxiliar ali, ser braço direito do bispo na diocese. E ele era só um jovem advogado recém-formado. E ele se viu recebendo uma nomeação do Papa para ele exercer esse cargo. Então ele sentiu que aí era o mover, a providência de Deus, para que ele pudesse então dar o sim vocacional dele a Deus no sacerdócio. E chegou o momento da conversa com o pai, né? De colocar o pingo nos is, de falar o que era o projeto de vida, de aceitar aquilo que Deus estava colocando ali para ele. Então foi uma conversa muito difícil. Vários dos livros, né, que são biografias de São Francisco de Sales, contam desse momento e dizem de como foi doída essa conversa. Que ele falava sobre ele querer ser padre e o pai dizia, mas meu filho,
E a carreira, meu filho, os negócios, os nossos títulos, as nossas terras. Quem vai cuidar dos seus irmãos? Quem vai cuidar da sua mãe? Lembra que a mãe de Francisco de Sales tinha 14 anos quando ele nasceu e o pai já tinha 40? Então pensa que quando ele tinha 20 e poucos, o pai já era um idoso, a mãe ainda estava nova. Então o pai se preocupava com a esposa e pensava que o primogênito seria aquele que cuidaria de tudo. E no entanto o primogênito estava dizendo que ia sair para seguir a Deus, para ser sacerdote, deixar a família, deixar os bens, deixar tudo, né? Quem ia levar adiante o legado do pai? Essa era a preocupação do Senhor de Boisy, o pai de São Francisco de Sales. E ele chorando falava tudo isso com o filho, e o filho chorando respondia: mas meu pai, eu vou honrar minha mãe e meus irmãos até o fim, meu pai é Deus quem me chama. E foi aquela conversa difícil, até que chegou no final da história, do momento ali da conversa, o pai dele falou: ok, se é Deus quem te chama, então eu concedo a minha bênção para que você faça a vontade de Deus na sua vida. E dessa forma, então, Francisco de Sales foi abençoado pelo pai para que ele pudesse seguir a vocação sacerdotal. Naquele tempo as coisas aconteciam meio diferente, né? Não tinha que entrar no propedêutico, na filosofia, na teologia, fazendo pastoral e depois ser ordenado. Então, em pouco tempo, Francisco de Sales, que já tinha estudado teologia ao longo da vida, lembra que eu falei? No tempo do ensino médio, no tempo da universidade e tudo. Então ele pôde logo ser ordenado, e logo no início do tempo dele de sacerdócio, ele brilhou, né, por assim dizer, ele fez um grande feito em favor da igreja. Naquele tempo, e esse é o último assunto que eu vou dizer hoje, naquele tempo, eu falei no começo, né, estava sendo vivida a reforma protestante, o calvinismo fortíssimo lá na região de Annecy, que pertencia à diocese de Genebra, e a igreja estava cada vez mais perdendo espaço, porque os calvinistas eles iam já ali há mais de uma geração empurrando os católicos a paulada para fora do território, literalmente isso. Então vocês pensem que tinha uma geração inteira de adultos que nunca tinham visto o que é uma missa, nunca tinham visto o que é alguém católico, porque nasceram numa sociedade totalmente calvinista. Então essa era a realidade ali. E chegou um momento que a igreja queria dar uma resposta, a contra-reforma, queria voltar a anunciar a integralidade do ensinamento de Jesus para a salvação das almas. Então propor o que é a vida sacramental, o que é próprio da vida cristã católica. Mas as tentativas tinham sido frustradas, porque sempre os padres iam e virava só briga com os protestantes e acabavam perdendo, porque era um menor número, e voltavam para a diocese de Annecy com o rabinho entre as pernas. E no entanto, Francisco de Sales, jovenzíssimo, né, que era, na primeira reunião dele com os demais padres lá em Annecy, ele já se colocou assumindo a autoridade que ele tinha ali, né, de liderança, e falando: meus irmãos, a reconquista de Genebra a gente não vai fazer de outro modo senão pelo nosso testemunho de vida, senão pelo amor, senão pela santidade. Começou a pregar tudo isso para eles e todo mundo ficou impressionado. E daí o bispo falou: eu preciso de missionários que possam ir reconquistar Genebra para a fé católica. E nisso muitos tinham medo de ir, e Francisco de Sales ergueu a mão e falou como o profeta Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, senhor bispo, conte comigo para essa missão. E o primo dele, né, o amigo de todas as horas, falou que também iria junto. E assim então começou a vida missionária de São Francisco de Sales. E eu acho interessante que aqui mais uma vez o pai dele foi contra, porque falou: meu Deus do céu, não basta meu filho ser padre, ele ainda vai querer ser missionário, onde os padres passam vergonha e voltam para casa escorraçados. Ah não, demais para mim um negócio desse. Gente do céu, não filho, você não vai. E Francisco de Sales falou: vou meu pai, eu vou, é aí que a igreja precisa de mim, é aí que eu devo estar, eu preciso dessa disposição da missão, desse serviço a Deus, eu vou sim. E ele acabou indo. E eu vou contar rapidissimamente que o lugar tinha cerca de 25 mil pessoas e só meia dúzia de famílias, nem isso, que eram católicas. Todo o resto era calvinista. E foi aí, né, como Davi na Cova dos Leões, que São Francisco de Sales chegou para anunciar o Evangelho. E sobre a vida missionária dele, sobre a vida dele de bispo, eu vou falar amanhã à noite, tá bom? Então deu bastante tempo aí, eu vou deixar a live gravada para as pessoas poderem assistir durante o dia ou outros dias. Talvez eu coloque o áudio no podcast, o vídeo no YouTube outro dia também.
Então, para hoje a gente já ficar com isso aí, né? Por que Francisco de Sales é um santo importante para a gente conhecer ainda hoje? O que os últimos papas falaram sobre eles? O que ele viveu? Que vida foi a desse garoto, a desse jovem, a desse universitário, que levaram ele a ser formado tão robustamente no coração dele, para que ele pudesse se tornar o grande santo que ele se tornou, para que ele pudesse mudar a história, para que ele pudesse contribuir tanto para a vida da igreja. E ainda hoje, 400 anos praticamente depois da sua morte, ele continua sendo inspiração e um grande remédio até mesmo para tantas deficiências e doenças espirituais que nós temos. Quem tiver perguntas sobre São Francisco de Sales, quem quiser entender melhor algum ponto que eu falei aqui agora, quem tiver alguma outra dúvida que queira que eu tire na manhã e depois da manhã nas lives que eu vou fazer, continuando o assunto falando sobre ele, é só perguntar na minha caixinha de perguntas e respostas, né, que eu vou colocar nos meus stories do Instagram. Porque daí, quem quiser fazer alguma pergunta, se aprofundar em alguma coisa, manda a pergunta que eu respondo por escrito mesmo, e se for algo mais complexo e profundo, eu respondo por vídeo aqui na live de amanhã ou de depois de amanhã, tá bom? Eu vou tentar assim colocar o áudio no podcast, porque eu sei que facilita um pessoal que acompanha mais por lá, né, no Spotify, no Deezer e tudo. Então, por hoje eu vou ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham começado a se interessar por saber mais sobre São Francisco de Sales. Eu vou deixar a live salva, então manda para quem você sabe que gosta de saber vida de santo, manda para o seu amigo que é jornalista, manda para o seu amigo que tem um grande ardor missionário, para ele saber o começo da história e amanhã vir assistir aquilo que foi a saga missionária de São Francisco de Sales, indo contra os hereges calvinistas, em plena Contra-Reforma. Então, envia para as pessoas poderem assistir e que seja assim um modo de a gente se preparar para a festa de São Francisco de Sales, que vai ser dia 24 de janeiro, próximo domingo, beleza? Então, conto com vocês aí para a gente continuar divulgando São Francisco de Sales e, sobretudo, para a gente continuar o tendo como mestre de vida espiritual, para que também nós sejamos santos como ele foi. Beleza, pessoal? Até mais, então. Fiquem com Deus e até a próxima, que se Deus quiser vai ser amanhã.